Oi, gente, tudo bem? Hoje a aula é sobre metabolismo ósseo. Assim, é uma aula super tranquila, assim, é bem rápida, porque é mais um complemento para aquela questão de glicocorticoides, né? Mas é bem tranquilinha, tá? Então, o que a gente vai falar principalmente aqui no metabolismo ósseo é sobre essa questão do cálcio e do PTH. O que acontece? Quando a gente tem uma queda do cálcio no sangue, né? A glândula paratireoide, ela é estimulada a liberar o PTH. O que é o PTH? Ele é um hormônio que ele basicamente vai elevar o nível de cálcio no sangue, tá? E aí ele tem algumas ações, 3 principais ações para poder ter esse efeito de elevação do nível de cálcio no sangue. Então, primeiro efeito, ele vai pegar esse cálcio que tá no osso e vai colocar no sangue. Como, Vitória? Aumentando a reabsorção óssea, tá? E a gente vai ver como ele vai fazer isso, né? Então, reabsorção óssea, lembra? Aquela famosa destruição, entre aspas, né? Do osso. Então, você vai estar reabsorvendo esse osso para ser, mandado lá para a corrente sanguínea, tá? E aí, se eu fiz isso, eu aumento o cálcio no sangue. Segundo efeito, nos rins. Então, o que ele vai fazer? Então, eu sei, né, que os rins, nós temos vários... seguindo a fisiologia dos rins, nós temos como ter uma reabsorção, né, desse cálcio, uma excreção, assim como vários outros íons. E é isso que a gente vai fazer. Então, lá nos túbulos renais, a gente vai aumentar a reabsorção desse cálcio, tá? Então, se eu aumento a reabsorção, ou seja, em vez dele ser excretado, ou seja, mandado embora na urina, o que eu vou fazer? Eu vou reabsorver ele. Vou pegar ele de volta pro sangue. E aí, o que vai acontecer? Eu vou perder ele menos ali pra urina e vai aumentar no sangue, porque eu tô reabsorvendo ele, tá? Terceira ação indireta no intestino via vitamina D. Então, o que acontece? Esse PTH, ele vai lá, ele estimula lá nos rins a enzima 1-alfa-hidroxilase. Essa enzima, ela vai converter o calcidiol em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Aí, o que esse calcitriol ele vai fazer? Ele vai aumentar a absorção de cálcio no intestino. Se eu aumento a absorção de cálcio no intestino, eu aumento o cálcio no sangue, tá bom? Então, é isso. Tem aqui um esqueminha aqui para vocês verem, tá? Que é exatamente isso que eu falei. E aí, agora a gente vem para essa questão do osso, né? Por que esse PTH, ele faz essa reabsorção óssea? Então, lembrar daquela questão dos osteoclastos e osteoblastos. Lembra, os osteoblastos são aqueles que vão formar o osso. E já os osteoclastos são aqueles que vão degradar, que vão realizar essa reabsorção, né? Que vão, didaticamente eu penso, vão destruir o osso, né? Então, os osteoclastos destroem e os osteoblastos constroem. Tá, então como vai funcionar? Então, eu vou ter, né, o meu PTH, ele vai lá nos osteoblastos, lembra que são aqueles que formam o osso, e ele vai estimular eles a produzir RANQ-L, que é esse verdinho aqui. Tá, então o osteoblasto produziu RANQ-L. Esse RANQ-L vai se ligar lá no RANQ, que é esse daqui, o cinza aqui. Então, o RANQ-L, que foi produzido pelo osteoblasto. Então, o osteoblasto veio aqui. Veio, produziu o nosso verdinho, nosso RANQ-L. Esse RANQ-L vai se ligar ao RANQ. E aí, onde esse RANQ está? Nos osteoclastos, que são aqueles que vão degradar. Então, vai se ligar nos osteoclastos precursores. Esses osteoclastos precursores, eles vão se diferenciar, né? Eles vão, como se fosse, evoluir, né? A linhagem deles. E aí, vão começar a sua ação osteoclástica, né? Que é fazer reabsorção óssea, destruir o osso, né? Assim, óbvio que didaticamente falar destruir, né? Mas
realizar essa reabsorção e liberar cálcio para o sangue, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Então, o PTH vai lá nos osteoblastos e faz, né, estimula ele a produzir RANQ-L. Esse RANQ-L vai vir aqui no RANQ, tá? Que tá lá nos osteoclastos e vai vai se ligar no RANQ e vai promover a diferenciação desse osteoclasto, tá? E esse osteoclasto, ele vai começar, ó, fazer reabsorção e mandar esse cálcio pro sangue, tá? Então, tá, Vitória. E aí eu tenho que ter um controle disso, né? Esse controle, ele é feito pela OPG, que é a osteoprogenitora, que é um regulador natural. O que essa OPG ela vai fazer? Lembra do RANQ-L, que foi produzido pelos nossos osteoblastos? Então, essa OPG, ela vai se ligar nesse RANQ-L e aí vai fazer com que esse RANQ-L não se ligue no RANQ. Se eu não ligo no RANQ, não vai ter osteoclasto fazendo sua ação. Então, é como se eu estivesse bloqueando a atividade desses osteoclastos e reduzindo a reabsorção óssea. Tô protegendo o osso, né? E aí você pensa, Vitória, ok, o que eu posso relacionar, assim, né? Nessa questão, o estrogênio. O estrogênio, ele vai aumentar a produção dessa OPG, protegendo o osso. E é muito interessante porque a gente integra a clínica nisso. Uma mulher que está na menopausa, ela diminui o estrogênio. Se eu diminuo o estrogênio, eu diminuo a OPG. Se eu diminuo a OPG, eu aumento a atividade do RANQ-L, que aumento a atividade dos osteoclastos, e começa a ter perda óssea. E o que é muito famoso, né, que todo mundo fala sobre a menopausa, osteoporose, tá? Então, por isso que as mulheres que estão ali na pós-menopausa têm maior risco de osteoporose, tá? E aí, o outro que a gente tem também integrando é os glicocorticoides. A gente vai ver ainda sobre a ação dos glicocorticoides, mas principalmente os glicocorticoides, né? Quando você tá fazendo uso ali, né, do corticoide, ele diminui também a OPG. E aí, lembra, a mesma coisa. Aumenta a RANQ-L, aumenta a ativação dos osteoclastos e aumenta a reabsorção óssea. E aí você tem o quê? Aumento do risco de osteoporose, né, induzida por corticoides, tá? Então, é basicamente isso. E aí, agora a gente vem para dois extremos, a hipercalcemia e a hipocalcemia. Então, em quais situações, né, o que é a hipercalcemia? Quando eu tenho um aumento desse cálcio no sangue. Em quais situações, né, eu vou ter esse aumento desse cálcio no sangue? Então, primeiro, hiperparatireoidismo com elevação do PTH. O que é o hiperparatireoidismo? É um aumento da produção do paratormônio pelas glândulas da paratireoide, né? E isso tem várias causas, né? Pode ser por conta de um tumor, uma doença renal, né? Secundária, uma doença renal. Tem várias causas, né? Mas principalmente, esse hiperparatireoidismo leva a uma hipercalcemia. É isso que vocês têm que saber. Segundo, tumores que vão produzir PTHRP. O que é esse PTHRP? É uma proteína relacionada ao paratormônio. Ela, basicamente, é uma substância, né, que é produzida, que ela imita o paratormônio, tá? E aí, isso vai começar a desregular, né, o corpo, ela vai fazer essa alteração do cálcio, gerar uma hipercalcemia, tá? E, normalmente, ela é liberada, né, produzida por células fetais, alguns tumores, tá? Mas tumores que vão produzir essa proteína, tá? Terceiro, excesso de vitamina D. Então, lembra que eu falei que a vitamina D, ela aumenta a absorção intestinal de cálcio? Então, isso também pode gerar uma hipercalcemia. Imobilização prolongada. Então, se eu não tenho estímulo mecânico, né? É uma pessoa que tá ali parada, né? Não se mexe, uma pessoa acamada. O que vai acontecer? Eu vou favorecer a reabsorção óssea. Se eu favorecer a reabsorção óssea, o que acontece? Aumenta o cálcio no sangue, tá? E quais são as consequências dessa hipercalcemia? Então, primeiro, diminuição da estabilidade neuromuscular. O que acontece? Quem vai mandar no músculo esquelético
é o sódio. Então, né, lembra, para um neurônio ou alguma fibra muscular disparar um potencial de ação, eu preciso de canal de sódio abrindo e entrando sódio para ocorrer a despolarização. O cálcio extracelular, né, ele vai ficar ali na superfície da membrana e vai segurar esses canais para poder fazer com que a abertura dele seja um pouco mais difícil, tá? Ou seja, vai estabilizar essa membrana. Se eu tenho um aumento desse cálcio, ou seja, uma hipercalcemia, o que acontece? Eu tenho uma maior estabilização da membrana. Esse canal de sódio, ele vai abrir com mais dificuldade e eu vou precisar de um estímulo maior ainda para poder despolarizar. Se eu preciso de um estímulo maior para despolarizar, o que acontece? Eu diminuo a estabilidade neuromuscular. Ou seja, tá difícil para poder gerar esse potencial, tá? E aí, né, alguns sintomas que essa pessoa pode ter: fraqueza muscular, hiporreflexia, tá? Uma lentificação neurológica, tá? E outra coisa, poliúria e desidratação. O excesso de cálcio, ele vai atrapalhar a ação do ADH. E aí a pessoa vai começar o quê? Perder água. Nefrocalcinose, que é deposição de cálcio nos rins. Se eu começar a aumentar a deposição de cálcio nesses rins, eu vou evoluir para uma insuficiência renal. Constipação e náuseas. Lembra, o cálcio, ele gera uma dificuldade de excitar, né, esses músculos. Se eu tenho muito cálcio, eu diminuo a motilidade intestinal. Porque lembra, contração muscular é o mesmo esquema desse... Ai, gente, minha caneta parou de funcionar. É o mesmo esquema disso daqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa, tá? A motilidade intestinal, ela precisa desse sódio para poder contrair, né? Para poder esse intestino, né? Esse trato gastrointestinal funcionar. Alterações psicológicas, né? Como eu já falei, né? Então, letargia, confusão, depressão, irritabilidade. E se for um hiperparatireoidismo ou algum câncer, vai provocar reabsorção óssea, gerando dor óssea, fragilidade e risco de fratura, tá? Porque vai estar tirando, né, esse cálcio do osso e colocando no sangue, tá? Outra coisa, aumento da sensibilidade cardíaca a digitalis, podendo provocar arritmias com o encurtamento do potencial de ação. O que acontece? O que é esse digitalis? Ele é um medicamento. E ele, diferente do músculo estriado esquelético, né, que eu tinha falado para vocês, o cálcio, ele vai mandar no coração. Então, ele vai aumentar essa excitabilidade. E aí, o que vai acontecer? Esse digitalis, ele é um medicamento, tá? Derivado aqui dessa planta. E ele é usado para aumentar a força de contração do coração, né? Inibindo a nossa bomba, sódio, potássio, ATPase. E aí, isso vai gerar um aumento do sódio dentro da célula, tá? E aí, o que acontece? Esse aumento de sódio dentro da célula reduz a saída de cálcio. Começo a acumular cálcio dentro do coração. E aí começa a aumentar a força de contração. Como eu tô com uma hipercalcemia, ou seja, eu tô com muito cálcio fora, quando entrar cálcio dentro dessa célula, vai entrar muito cálcio. Se entrar muito cálcio, esse coração ele vai ficar mais sensível ainda a esse medicamento. É como se o medicamento ajudasse a intensificar os sintomas desse cálcio, tá? Então, se eu tenho muito cálcio fora e esse medicamento ajuda a fazer com que esse cálcio fique dentro da fibra cardíaca, quando esse cálcio tiver para entrar, vai entrar muito cálcio dentro dessa fibra cardíaca, tá? E aí, o que vai acontecer? Tô com muito cálcio fora, tô com muito cálcio dentro. Vai gerar um encurtamento desse potencial de ação, tá? Esse tecido cardíaco vai ficar muito instável, muito excitado. E eu vou ter o quê?
aumento de risco de arritmia. Porque se eu tenho um músculo muito excitado, começa a gerar potencial de ação, taquicardia e até mesmo uma parada cardíaca, tá? E já a hipocalcemia. O que é a hipocalcemia? A hipocalcemia, é uma diminuição, né, do cálcio no sangue. E eu posso ter algumas causas, né? Então, diminuição do PTH, né, no hipoparatireoidismo, com perda renal de cálcio, deficiência de vitamina D ou alcalose. A alcalose é o seguinte, né? Quando eu tenho uma situação de alcalose, o cálcio ele vai ficar menos livre, né? Ou seja, menos ionizado no sangue. Aí, o que vai acontecer? O cálcio, né? Normalmente, ele vai circular de 3 formas. Ou seja, ligado à proteína, que é normalmente a albumina, ligado a alguns ânions, ou então livre, que é a forma ativa, né? Que é onde ele vai atuar. Quando eu tô numa situação de alcalose, né? Quando eu tenho aumento desse pH, eu tenho menos hidrogênio disponível para poder se ligar à albumina. Aí, a albumina ela vai ficar com mais sítios negativos, né? Ou seja, ela vai ficar mais livre, podendo se ligar mais ao cálcio. E aí, o que vai acontecer? Eu começo a ter maior ligação do cálcio na albumina, ou seja, ele vai estar preso. Vou diminuir o cálcio que está livre, ou seja, eu tenho menos cálcio funcionando, tá? Ou seja, menos cálcio ativo, ionizado, funcionando ali, porque ele tá preso. Lembra? Mesma coisa dos hormônios, que quando eu tinha um hormônio que ficava preso à proteína, quer dizer que ele não vai estar agindo ali. Agora, quando ele se solta, ele vai começar a agir, tá? Quais são as consequências dessa hipocalcemia? Então, eu vou ter um aumento dessa excitabilidade neuromuscular, então, diferentemente, né, o contrário do que eu tinha falado antes, né? Então, o cálcio, ele que vai estabilizar os canais de sódio, sem ele não tem estabilização. Ou seja, eu posso ter um aumento dessa excitabilidade neuromuscular. Então, por isso que a gente pensa tetania, em espasmos musculares, parestesia, tá? O coração. Lembra, o cálcio é quem faz acontecer o platô da célula cardíaca. É ele que manda na célula cardíaca. Se ele demorar para entrar, principalmente em situações em que ele tá com menos quantidade, eu vou ter um prolongamento desse platô. Se eu gero um prolongamento, lembra, é aquilo que a gente falou. Como baixar a frequência cardíaca? Preciso prolongar esse platô. Gerei um prolongamento do platô. Atrasa a repolarização. Vai atrasando tudo. Atrasa. E aí, o que vai acontecer? Aumenta o tempo que a célula fica despolarizada. Ou seja, modifica toda a condução elétrica. O coração vai estar mais suscetível a arritmias, principalmente taquicardias ventriculares ou FA, fibrilação atrial, tá? E aí, para quase finalizar, esse slide aqui, ele é um slide sobre farmacologia aplicada à dinâmica óssea. Ou seja, assim, é uma coisa muito boa, né? Uma tabela muito boa que fala sobre os fármacos que envolvem essa questão, tá? Então, né? Como eu falei, vitamina D e análogos da vitamina D, né? Calcitriol, ergocalciferol, eles vão fazer o quê? Aumentar a absorção intestinal e retenção renal de cálcio, né? Ou seja, vai aumentar o cálcio no sangue, tá? Outro exemplo, bisfosfonatos, né? Inibe os osteoclastos, reduzindo a reabsorção óssea. E aí tem a interação medicamentosa. Com os anti-inflamatórios não esteroidais, aumenta o risco de irritação e sangramento gastrointestinal. Isso é importante. Terapia hormonal, né? Teriparatida ou calcitonina. Estimula a formação óssea. Calcitonina inibe a reabsorção óssea, né? Que é o outro hormônio.
Moduladores seletivos do receptor de estrogênio são agonistas do estrogênio no osso. Então, o que é um fármaco que é agonista, né? Como a gente sempre falou, né? Várias vezes. Eles vão imitar, né? Vamos dizer assim. Ou seja, eles vão diminuir a reabsorção óssea, imitar o estrogênio. O estrogênio, ele é o quê? Bom pro osso, né? Ele inibe a reabsorção óssea. E também antagonistas em mama e barra endométrio, né? Tem risco, tem interação medicamentosa, tá? Com ácido tranexâmico, né? Aumenta o risco de trombose. Inibidor de RANKL, bloqueia o RANKL, né? Impedindo a ativação dos osteoclastos. Tem interação medicamentosa com os corticoides. E os minerais, né? Que vão ter principalmente estrôncio, reduz a reabsorção e aumenta a formação óssea. E aí tem interação medicamentosa com tetraciclinas e fluoroquinas, tá? Que são antibióticos. Então, isso daqui é uma geralzão que é muito importante, né? Peguem para ver, né? Tabela é uma coisa muito boa para poder se estudar sobre esses medicamentos, tá? E para finalizar, assim, acho que uma parte para mim é mais importante dessa aula, né? Que o que acontece com os glicocorticoides e por que eles afetam o tecido ósseo, o metabolismo ósseo e o músculo. O que acontece? Os glicocorticoides, né, que são os nossos corticoides, eles vão ter um efeito no osso do seguinte. Eles vão, lembra, gerar essa perda óssea. Como eu já falei para vocês, os corticoides, eles diminuem a expressão da OPG. Se eu não tenho OPG, eu não tenho aquele que regula o RANKL. Ou seja, eu não tenho mais esse bloqueio do RANKL. E aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter mais atividade do osteoclasto. O que o osteoclasto faz? Reabsorção óssea. Vou ter uma destruição, né, desse osso. Além disso, diminui a função dos osteócitos. Então, tem ali um prejuízo na manutenção da matriz óssea. Diminui a atividade dos osteoblastos, que são aqueles que formam o osso. Se eu diminuo o osteoblasto, eu diminuo a formação óssea. E como eu falei, aumento da atividade dos osteoclastos, né? Aumentando a reabsorção óssea. Segundo, efeito no metabolismo de cálcio. Os corticoides, eles aumentam a excreção renal de cálcio. Ou seja, eu começo a perder cálcio, ou seja, diminuir o cálcio dentro, né, no sangue, né? Eu começo a perder para a urina. E, além disso, ele diminui a absorção intestinal de cálcio, tá? Então, eu tô perdendo cálcio pela urina, eu tô diminuindo a absorção desse cálcio por meio da dieta. Então, os corticoides são propícios para poder o quê? Eu não ter cálcio no meu sangue. Só que aí o que acontece? Vai ter aquele mecanismo ali de feedback. Por quê? Diminuiu o cálcio no sangue. Porque eu excretei e eu não tô absorvendo na dieta. E aí o que vai acontecer? Aumento do PTH. Esse PTH, ele vai chegar. E o que ele vai fazer? Vai pegar esse cálcio que tá no osso e vai começar o quê? Mandar pro sangue. Porque eu não tenho cálcio no sangue. E aí, o que acontece? Aumento da reabsorção óssea. Gente, olha como é que é os corticoides, como que eles têm um mecanismo assim, cara, bizarro, cara. Bizarro. Por quê? Além deles diminuírem a OPG, eles vão lá, fazem o nosso corpo perder cálcio de todas as formas possíveis para poder começar a aumentar o PTH. Se eu aumento o PTH, o que vai acontecer? Destruição do osso. Então, cara, é tipo um ciclo vicioso. Diminuição do cálcio no sangue, aumenta o PTH. PTH, o que ele faz? Aumenta a reabsorção óssea para tentar compensar. E aí, quem que tem ali? Não tem OPG para poder conseguir controlar esse processo, tá? E, para finalizar, o efeito no músculo, né? No músculo ele vai aumentar ali proteólise, né? Degradando ali as proteínas musculares. Então, a pessoa vai ter diminuição da força muscular,
pode ter miopatia induzida por glicocorticoides, enfraquecimento muscular, maior risco de quedas, até pela questão do osso e do músculo, tá? Então, os glicocorticoides, eles vão afetar diretamente o tecido ósseo e o músculo esquelético e o metabolismo do cálcio, né? Então, são vários efeitos, assim, somados, tá? Então, é basicamente isso. Como eu falei, essa aula é uma aula bem mais rápida, mais tranquila, porque metabolismo ósseo é um pouco mais tranquilo, tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Um beijo!